programa Ecologia em Ação traz para vocês uma aula muito importante. Ela vai tratar do tema atmosfera e a importância do ozônio. O ozônio é aquela camada protetora que eu vou mostrar para vocês, que protege o planeta do bombardeio dos raios ultravioleta que danificam a biosfera e podem causar danos significativos para o planeta com a morte da espécie humana. Então vou mostrar para vocês um vídeo de 3 minutos as camadas da atmosfera. Vocês vão entender a complexidade que é o nosso planeta. Então vamos aí. Hoje, nas camadas da Terra, aprenderemos a atmosfera. A atmosfera é a camada externa da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do resto do espaço, por exemplo, da radiação solar ou de pequenos objetos que voam pelo espaço. É na atmosfera que encontramos o oxigênio, um elemento especial para a vida na Terra. Outra função da atmosfera é a de manter a temperatura do planeta. Sem ela, seria impossível ter vida na Terra, devido às grandes diferenças de temperatura entre o dia e a noite. Dependendo da altura, a atmosfera muda de composição e é dividida em 5 camadas diferentes: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a camada mais próxima da superfície da Terra e mede aproximadamente 10 km de altura. Na troposfera estão as nuvens, e nessa camada são produzidos a maioria dos fenômenos meteorológicos, como o vento, a chuva e a neve. Na troposfera encontramos o ar, que é necessário para a vida na Terra. É por isso que temos que tentar não poluir o ar. A estratosfera fica entre 10 e 50 km de altura acima da superfície da Terra. Dentro da estratosfera, encontramos a famosa camada de ozônio. Esta camada é muito importante, já que protege o planeta dos raios ultravioleta do Sol. A camada de ozônio está cada vez mais fina, e isto acontece por causa da poluição que vem da Terra. Você sabe que os aviões voam pela estratosfera para evitar turbulências? A mesosfera fica entre 50 e 85 km de altura acima da superfície da Terra. A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera, podendo chegar aos 90 graus abaixo de zero. Nesta camada, as estrelas cadentes são produzidas. Elas são meteoritos que vêm do espaço e, ao entrar em contato com a mesosfera, são destruídas, soltando um rastro de luz. A termosfera fica entre 85 e 500 km. A termosfera é a camada mais quente e a que regula a temperatura da Terra. Esta camada pode chegar a mais de 2.000 graus centígrados. Na termosfera, orbita a Estação Espacial Internacional. Nesta camada são produzidos fenômenos impressionantes, como a aurora boreal e a aurora austral. A exosfera é a camada mais distante da Terra e fica, aproximadamente, entre 500 e 10.000 km da superfície da Terra. A exosfera é muito leve e não tem ar. É feita de hidrogênio e hélio. Além disso, é a camada que está em contato direto com o espaço, sendo a primeira linha de defesa contra os raios solares. Nela, encontramos vários satélites. E estas são as 5 camadas da atmosfera. Interessante, né? A Unesco, ela é uma entidade internacional. Ela tem uma revista chamada Correio da Unesco e ela apresentou o tema antropoceno. O que é esse antropoceno e o fardo antropogênico? Vamos tratar desse tema para entender o que nós vamos falar logo mais aí na frente. O antropoceno é um novo período geológico, também chamado de Era da Humanidade. De uns 10.000 anos para cá, surgiu o ser humano. E o ser humano começou, desde então, a danificar o equilíbrio que havia na crosta terrestre,
fazendo emissões atmosféricas, contribuindo pesadamente nas últimas décadas e nas últimas centenas de anos com essa situação que vai se transformar num grande desastre. O fardo insuportável da tecnosfera. Eu vou ler para vocês, porque isso tem que ficar bem caracterizado para o entendimento. Tecnofóssil é um termo, anotem esse termo. Vamos falar aí do celular Samsung E570. A simulação de um telefone celular fossilizado, esculpido em pedra de malaquita, pelo artista belga Maarten van Eyden, da República Democrática do Congo. Ele mostra muito bem o sentido dessa fossilização. A tecnosfera é outro termo, altera a natureza, não engloba apenas as nossas máquinas, mas também nós humanos, assim como os sistemas profissionais e sociais por meio dos quais interagimos com a tecnologia. Fábricas, escolas, universidades, organizações sindicais, bancos, partidos políticos e a internet. Também inclui os animais domésticos que criamos em grande quantidade para nos alimentar. Também as plantações cultivadas para sustentá-los e para nos sustentar, como é o caso da soja, do milho, do trigo, etc. E os solos agrícolas, que são extensivamente modificados a partir do seu estado natural, da floresta, para realizar essa atividade. Então isso aí foi Maarten van Eyden que definiu. Reações químicas. Agora nós vamos falar das reações químicas que ocorrem na atmosfera, para depois chegarmos lá na frente na formação do O3, que é o ozônio. Então, os ciclos naturais na Terra são água, oxigênio, carbono, nitrogênio e energia. Divisão do ambiente, a atmosfera, hidrosfera, biosfera e litosfera, que é o solo, que é o planeta sem a vegetação. Fardo antropogênico são os humanos. Cinemática e termodinâmica é a média das reações químicas e o sistema de difusão e transporte de massa. Então vocês vejam aí que a Terra ela tem um diâmetro significativo de 128 mil quilômetros em linha reta e a pequena e tênue área que vocês estão vendo aí, de 100 quilômetros, é a atmosfera da qual nós tiramos o nosso oxigênio para a respiração e aquecimento do nosso corpo. Composição da atmosfera até 25 quilômetros de altura. Então aqui nós temos nitrogênio, oxigênio, argônio, neônio, etc. Agora eu achurei aqui, fiz um círculo vermelho, um retângulo vermelho em volta do oxigênio, que representa em percentual e no ar seco 20,98%. E o peso molecular é 32. E lá embaixo está o ozônio, o 3, que ele é variável na sua percentável, e ele tem peso molecular 48. Então, fica bem gravado esses números aí. Agora vamos ver o caminho do oxigênio que sai lá do mar, do fitoplâncton, que são os vegetais submarinos, os vegetais que estão debaixo da água, como é que eles liberam oxigênio, como é que esse oxigênio sobe na atmosfera, atravessando quilômetros, temperaturas baixíssimas, como vocês podem ver aí, com menos 56 graus, ele vai subindo e vai sendo atacado por outros elementos, como o gás carbônico, o hidrogênio, o enxofre, o metano, o propano, isopropano, etc. E os que escapam vão chegar lá em cima, a 50 km de altitude, vão receber uma chuva de raios ultravioleta B. Esses raios cindem oxigênio, as duas moléculas, elas são separadas e elas vão se grudar em mais uma de oxigênio, formando o ozônio, O3. Essa é a química da atmosfera. E uma grande parte de oxigênio escapa para
o universo. Então, nós perdemos muito oxigênio que escapa para o universo. Então, está bem explicado isso aqui. Vou numa outra imagem, eu estou mostrando aí para vocês, os oceanos, esse é o nível dos oceanos está aqui, ó, aqui embaixo, ó, aqui, ó, nível dos oceanos. Então, o oxigênio vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e chega lá em cima e cisalhado pelos raios ultravioleta B e se formam assim o ozônio. Então vamos lá ver. A camada de ozônio fica situada na atmosfera a uma altitude de 20 a 35 quilômetros da superfície terrestre. O ozônio que constitui essa camada absorve 90% da radiação ultravioleta que incide na Terra, a qual é prejudicial à saúde por conta dos raios carregados energeticamente e de fácil absorção nos tecidos da pele. A mais preocupante consequência da destruição da camada de ozônio é o aumento dos casos de câncer de pele devido ao efeito mutagênico dos raios ultravioleta. Então, aqui no lado direito, vocês estão vendo as imagens, né? Aqui na imagem de baixo, esse anel branco é a camada de ozônio. E essa camada, às vezes, abre, ela fura, ela fica tão fina que ela acaba furando e deixa entrar, então, os perigosos raios que vêm do cosmos. Vejamos alguns cenários de moléculas que reagem com o oxigênio e que interferem na formação do O3, mais informações no endereço abaixo. Vocês anotem esse endereço da internet aqui embaixo, tá? Aqui. E para vocês terem mais informações sobre o assunto. Aqueles que têm que fazer um Enem, um vestibular, provas para ingressar nas universidades devem acessar essas informações, porque essas são os temas que vão ser apresentados para vocês discernir sobre eles. Então, a chuva ácida é um dos elementos que incide, o enxofre é um dos elementos que incide sobre a alteração do oxigênio. Então, ele é uma molécula composta de enxofre, hidrogênio e oxigênio. Então, tem 4 oxigênios na molécula do enxofre. Aqui nós temos os combustíveis fósseis, a queima deles gera o CO2, e o CO2 também se combina com a chuva, com oxigênio, com hidrogênio, e também cria problemas na flora aquática, na biomassa, alterando e matando o fitoplâncton que produz oxigênio. Aqui nós temos a respiração. A nossa respiração, ela é mostrada aqui nas reações químicas. E a respiração dos animais e a flatulência joga na atmosfera muito gás carbônico. A respiração aeróbica é um processo de obtenção de energia bem mais eficiente que a fermentação. Na respiração, a glicose reage com o gás oxigênio, produzindo gás carbônico, água e energia. Esse gás carbônico interfere, então, na subida do oxigênio para as camadas superiores da atmosfera. Aqui nós temos também o SO2 e o NOx, 2 elementos que se combinam com o oxigênio, reduzindo, assim, a subida do oxigênio para a formação do ozônio. Mais algumas informações sobre as florestas. Elas consomem o carbono da atmosfera, mas na sua respiração, ela também, durante a noite, ela gera o CO2. Então, são cenários de nitrificação no solo. Por que a camada de ozônio é tão importante? Eu vou ler para vocês. Se não houvesse esse filtro
proporcionado pela camada de ozônio, a temperatura da Terra aumentaria de forma considerável, o que tornaria impossível o desenvolvimento da vida no planeta. Ademais, o índice de raios ultravioleta seria mais intenso, provocando vários efeitos adversos nos seres vivos. Nos humanos, o aumento da temperatura e a maior exposição dos raios UV pode causar danos à visão, câncer de pele, rápido envelhecimento, baixo desempenho do sistema imunológico, está aí a Covid, está aí a dengue, entre outros. Então, as pessoas sendo bombardeadas pelos raios UV, porque não tem mais a camada protetora de ozônio, ficam expostas e sofrem essas consequências. Agora eu vou dar uma parte técnica bem mais pesada, mas é fácil de entender, eu vou explicar direitinho. A quantificação do ozônio, como é que mede o ozônio? A espessura do ozônio da camada. Então, essa medida chama-se o que são as Dobson Units, unidades Dobson. Toma-se uma área de 5 por 10 graus, e dessa área elevamos uma coluna, e desses limites comprimidos, o O3 existente sob uma temperatura de 0 graus centígrados e a uma atmosfera de pressão, obtemos uma película menor do que 5 milímetros de espessura. Cada uma corresponde a 100 Dobson Units, unidades Dobson. Então aqui está o gráfico mostrando como é que se forma, como se cria essa definição de unidade de Dobson. O buraco da camada de ozônio abre-se sobre a Antártica toda a primavera e fecha-se novamente no verão. Então, há algumas semanas atrás, tivemos uma notícia de que o buraco de ozônio na Antártida, na zona do Polo Sul, ela foi bem grande, assustou muita gente. Então, situação da camada de ozônio nos diferentes anos. Aqui foi feita uma medição a partir de 1960, onde as DU estavam lá em cima em 350 unidades. E à medida que os anos foram passando, e nós chegando nos anos de 2020, nós zeramos essas unidades. O que vai acontecer depois desse zeramento? Então, nessa imagem do lado esquerdo aqui, nós mostramos para vocês também a estrofia que ocorreu em 2012, quando as unidades UD chegaram no zero, e a eversão que passou a acontecer após desse zeramento. Então, a eversão é representada por temporais fortíssimos, chuvas fortíssimas, alagamentos, ventos fortes, trovoadas, ciclones extratropicais, granizo de tamanho significativo, etc. E a temperatura aumentou bastante, grandes incêndios, é isso que está ocorrendo no planeta. Então, pelo zeramento das DU na atmosfera. Então, está aí, ó. Então, aqui, em 2012, 2015, ocorreu, então, a estrofia. E começou a eversão. A eversão é baixos níveis de unidades Dobson. Emissões de CFCs continuam mais altas do que pensava e concluiu o estudo. Os cientistas se assustaram com as medições que fizeram de CFCs, clorofluorocarbono, é aquele gás refrigerante das nossas geladeiras, dos congeladores, do ar-condicionado, né? Então, os cientistas do MIT descobriram que os causadores desses problemas são equipamentos antigos que eram fabricados com CFC, substância hoje proibida. A China ainda continua usando. Então, tem um gráfico aqui que mostra de 1º de agosto até o dia 7 de outubro, a abertura em azul do buraco de ozônio no Polo Sul. Então, aqui mais
uma imagem do dia 23 de março de 2019, onde não existe buraco de ozônio, e em março de 2020, onde o azulão é a abertura do Polo Sul. Buracos de grandes proporções na camada de ozônio se abrem no Ártico. Segundo os cientistas, a temperatura da região não é propícia para esse tipo de reação atmosférica, mas condições climáticas de 2020 provaram o fenômeno. Continuando, em 1987 foi adotado o Protocolo Montreal para proteger a camada de ozônio, eliminando o uso das substâncias clorofluorcarbono que causam esse esgotamento. Então foi um sucesso da humanidade essa rápida tomada de posição, proibindo a utilização desses gases refrigerantes nos congeladores, nos equipamentos de refrigeração. E também era usado nessas espumas que eram infladas, espuma de poliuretano, que eram infladas com CFC. Então, o protocolo de Kyoto, em 87, estabeleceu essa nova postura dos fabricantes que atenderam prontamente e a camada de ozônio começou a se fechar novamente. Alerta no Sul. Esse foi um alerta de agora, desse ano. O estudo também observou que o ozônio em camadas inferiores da atmosfera causou cerca de 60% do aquecimento nos mares da Antártida. Essa porcentagem é muito maior do que o esperado e divulgado em pesquisas anteriores. A preocupação mundial com o gás ozônio não é de hoje. Ele é notícia desde a década de 1980, quando se descobriu um buraco em sua camada a quase 35 km de altitude. Por conta disso, o monitoramento de sua concentração se tornou cada vez mais importante e novos achados voltaram a preocupar. Então, a questão do ozônio, da abertura do buraco, da camada protetora, não terminou. Os estudos continuam e nós estamos apenas iniciando nossos conhecimentos sobre esse tema. Um estudo publicado na última quinta-feira, 31 de março de 2022, no periódico Nature Climate Change, mostra que cerca de 1/3 do aquecimento observado nas águas oceânicas da Antártida na segunda metade do século XX, resultado da concentração de ozônio em diferentes camadas da atmosfera. Então ele migrou das camadas do 35, 50 km para camadas inferiores e aí esquentou de tal forma as águas do Atlântico. Vou continuar lendo, desculpe. A ONG Environmental Investigation Agency rastreou as emissões até fábricas na China, que estavam produzindo CFC-11 para uso em espuma de isolamento. Assim que a informação veio a público, o governo chinês rapidamente impediu a produção e os cientistas afirmaram que agora voltamos aos trilhos. Além de destruir a camada de ozônio, o clorofluorcarbono é quase 5.000 vezes mais perigoso que o CO2 para o aquecimento global. Quer dizer que se há um desequilíbrio da camada de ozônio e migra para as camadas inferiores da atmosfera, há um grande perigo para a raça humana. Pesquisas recentes revelaram ainda que o aumento do ozônio na baixa atmosfera causou 60% do aquecimento global induzido pelo ozônio, observado no Oceano Ártico durante o período estudado de 1955 a 2000, muito mais do que se pensava anteriormente. Isso é surpreendente porque os cientistas sempre pensaram nos aumentos de ozônio troposférico como uma força climática do hemisfério norte, que é onde ocorre a maior parte da poluição da Terra. Complicado. E aí eu mostro para vocês uma nova data que poucos sabiam que existia, que é o nosso Dia Mundial da Camada de Ozônio. Então, no dia 16, na quinta-feira, aliás, na sexta-feira, a humanidade deve se ater a estudar um pouco, e bastante, por sinal, e os cientistas brasileiros também estão fazendo esses estudos para
tentar minimizar os impactos terríveis que vêm por aí. E o ozônio, então, faz, conforme as citações que eu fiz anteriormente, faz parte desta química da atmosfera. O que nós geramos de emanações na superfície da Terra, as consequências são muito sérias. Então, não se sabe, a ciência não tem essas informações ainda, não se sabe o que pode acontecer. O ozônio, então, é muito instável na atmosfera. Ele aumenta, diminui, a camada vai afinando, vai abrindo espaço, os raios ultravioleta começam a entrar na atmosfera e começam a esquentar as camadas da atmosfera e nós vamos ter aumento da temperatura terrestre do nosso clima em níveis muito preocupantes. E os sinais já estão se evidenciando. Nós temos que pensar seriamente nisso aí. As nossas escolas, as nossas universidades, os governos municipais, estaduais e o federal têm que maximizar, têm que priorizar a questão do aquecimento global e das mudanças do clima. Nas mudanças do clima, vocês vejam como a temperatura vai aumentando à medida que sai do Equador e vai para os polos. A migração das doenças também ocorre. Então, a malária, a dengue, chikungunya, a febre amarela, começa a sair das regiões tropicais e migrar para as regiões mais frias que esquentaram. Tanto assim, a prova disso é Santa Catarina, que está aí com dengue num desenvolvimento assustador. Nossos prefeitos não sabem o que fazer com isso. Joinville supõe-se que tenha mais do que 30 mil casos, que não foram todos eles contabilizados pelo Poder Público Municipal. Complicado, muito complicado. E a dengue hemorrágica ocorre na segunda infecção. Na primeira, o indivíduo escapa. Eu já tive, a minha mulher já teve também a dengue. Foi assim, passou de raspão. Não tivemos grandes consequências, certo? Mas, na segunda infestação, na segunda a picada do inseto contaminado com o vírus da dengue, o perigo é bem maior. Mas, com a migração do calor para os polos, muitas culturas que ocorriam mais próximas do Equador não ocorrem mais por causa da elevação da temperatura e da falta de água, da estiagem. Então, a região sul mais próxima é o Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, Patagônia, vão ser, no futuro, grandes regiões de plantios de cereais, porque ali ainda a temperatura e as precipitações vão ocorrer com mais abundância. Mas então terminamos mais um programa Ecologia em Ação, convidando-os para o próximo. Até lá!